mais uma passada que são as referências que eu peguei para Pode trabalhar. depois deixar pra gente, Maurício? Maurício, nós vamos disponibilizar os vídeos, podemos pegar com você também a apresentação, maravilha. Então, pessoal do Amar, vamos lá? Eu queria fazer um breve relato do Amar, porque eu conheci o Amar através do Márcio, que é professor de teatro. Isso. Daqui do Ponto de Cultura. E eu conheci o Márcio dando aula de cinema para ele lá na PUC. E aí o Márcio fez um exercício que a gente propôs com vocês, e foi um filme lindo, né? Que aliás a gente tinha que passar esse filme aqui. Vocês trouxeram ou não? Não sei, então, tá no YouTube, então a gente vai passar aqui para os meninos. Boa tarde, Luana, né? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, que a gente tem enquanto ser comunitário de poder se expressar, né, nos espaços. E também falar um pouco da nossa instituição. Né? Meu nome é Aline, né? Sou Aline Nunes. Nós somos moradoras de diversas comunidades, mas a Márcia iniciou no Vidigal, né? Na Vidigal, mas ela atua em outras favelas. A gente, como é de movimento de base, a gente utiliza mais o termo favela do que comunidade, porque a gente sente a descaracterização da nossa luta, né? Então, nós moramos dentro de uma favela, né? Que hoje em dia foi pacificada pelo Estado do Rio de Janeiro. E com isso, nós, enquanto mulheres, apresentamos agora as nossas demandas e o nosso parecer com relação ao acolhimento que nos é dado pelo próprio Estado. Né? Iniciando a nossa luta em 2007, alguns de nós veio direcionado à academia, né? São psicanalistas, enfermeiros, alguns médicos que resolveram abraçar a causa comunitária. E dentro da comunidade nós chegamos àquele ranço, aquela dificuldade de se expressar, né, e que pudéssemos fazer com que fôssemos entendidos também. E eu falo que a Amar foi uma troca muito grande, um aprendizado assim, muito grande, porque a gente conseguiu sair daquele mediquês, enfermeirês, sabe, que você utiliza justamente para o outro, se proteger do outro, para o outro não te fazer perguntas, né? É aquela coisa da arrogância natural que a gente acaba desenvolvendo, por medo do outro te perguntar, né? Na Amar nós temos tecnicamente uma diretoria de mulheres, eu estou presidente da associação, mas na realidade nós somos todas irmãs, a gente se trata como irmãs, né? Porque não existe uma só mulher dentro da Amar que não tenha sido vítima de violência, né? Todas nós fomos violentadas de alguma forma. Então, a gente tem esse respeito pela outra irmã, iniciando pelo acolhimento e a forma com que você faz esse acolhimento, a forma que você direciona, né? E dentro desse nosso trabalho, a gente foi adaptando, porque cada comunidade, ela apresenta, cada favela, ela tem um grito próprio, né? O qual as bases naturais do governo, ele não costuma ouvir. Quando ele vem com um protocolo muito pronto, né? E aí não consegue alcançar o público que verdadeiramente está ali falando. Olha aqui, ó, não estou sendo ouvido, né? Vira uma transparência social, né? Esse público ele fica invisível para o Estado. Então, a nossa luta está mais nessa base, da gente buscar essa mulher natural, né? Porque ela não é ouvida. Existem projetos de todas as formas, mas os nossos projetos, infelizmente, não alcançam essa mulher. Né? Ela continua ali dentro de casa, ela continua sendo violentada. No próprio trabalho, porque ela sustenta a família dela, né? Porque ela tem os filhos para cuidar, porque a própria sociedade coloca essa responsabilidade nas costas dela, né? Porque você é mulher, você tem que tomar conta dos seus filhos. E o pai? Né? Então a gente já começa sendo violentada, assim. E sempre que a gente tenta se mexer, é aquela coisa assim, se você grita, você é neurótica. Ela é louca, autoritária, é a TPM, entendeu? Ela não sabe o que ela está falando, gente, mas não, ela está falando sim, só que ela está falando já há muito tempo e não foi ouvida, né? E isso acontece em todas as classes, A gente não consegue, a mulher não consegue se fazer ouvir, porque na realidade ela vem com todo o conteúdo de um paternalismo que faz com que a gente fique engessada psicologicamente e vai reproduzindo essa neurose com os nossos filhos, né?
Então, quando eu gostei muito da fala dela, quando ela falou assim, vou soltar segura suas cabritas porque o meu bode está solto. E quando ele deu a visão dele, né, como psicológica com relação a isso, foi perfeito. Porque assim, os meninos não querem nos atacar. Eles são os nossos filhos, somos nós que criamos esses meninos, né? Nós produzimos esses meninos, né? E o complicado é quando você faz assim, eu estava dando uma palestra, eu falei assim, nós praticamos uma violência natural, às vezes com os nossos filhos, sem perceber. Sabe quando ele deixa aquela toalha molhada e que aí você fala assim, ele é menino, deixa essa toalha aí, que nada, você está boicotando tua nora mais tarde, né? Então assim, já tem aquele anseio de boicotar a pobre da nora que está por vir, entendeu? Por isso você não corrige aquele menino, né? Às vezes não nos interessa, por quê? Porque a gente está deixando para outra. Porque nós, mulheres, né, a gente acaba criando aquela convicção de que a mulher também tem que ser punida, né? Então a gente cria rótulos, a gente aceita rótulos, né? A piriguete, né? A Maria Chuteira. E a gente vem praticando violência uma com a outra, permitindo que os outros acabem prolongando aquela violência. Ela se estende. Hoje em dia nós temos, eu estava falando aqui outro dia, que hoje está aqui com vocês, tem 17 mulheres, né, sendo violentadas nesse exato momento. Né? Então, assim, essa violência ela é real. Né? Se você entrar agora, tem mulheres apanhando dentro da favela. O Estado não atende a mulher que entrou em trabalho de parto e ela tem que rodar 3 maternidades para conseguir ter o seu filho. São os médicos que não aplicam o anestésico porque dizem que as mulheres, principalmente as mulheres negras, são muito fortes, elas podem parir. É o governador que diz que a mulher, o nosso útero, ele fabrica marginal, bandido, né? As mulheres que sofrem à base do Estado em resistência por não ouvi-las, porque se você não quer, hoje em dia a gente tem que suportar os nossos filhos, quando não são assassinados, não querem botar nossa criança na prisão de forma bem antecipada, né? Jogar uma culpa, o qual as nossas crianças elas não possuem, porque o jovem ele costuma ser culpado por tudo, né? A gente tem uma sociedade que acaba colocando a culpa, que é nossa, em cima do jovem. Então, assim, você é culpado de ter desejo, você é culpado daquilo que está na televisão, que toda hora passa ali, porque é exposto, você vê a violência sendo praticada psicológica diariamente na TV. É quando você vê uma cena na TV e você quer reproduzir, ou quando você não tem a quem perguntar, porque ninguém quer te ouvir, o professor não quer te ouvir, às vezes a mãe que está ali em casa, o gás acabou, a comida acabou, né, ela não tem condições, você tem vergonha de falar porque você não tem aquele padrão que o coleguinha tem, que é o tênis importado, né, que é aquela camisa a roupinha de grife que o jovem gosta de usar, e dentro das favelas, às vezes o jovem vai vender uma droga para poder ter aquela roupinha, para poder possuir aquele tênis, né? É o caminho que ele tem, e daqui a pouco ele não vai estar mais entre nós. Então eu falo que os nossos jovens, infelizmente, quando chega assim a 16 anos, eu estou dando graças a Deus, né? Eu falo, é uma vitória para a gente, porque infelizmente a gente está perdendo os nossos jovens, e a mulher está sendo culpada por essa perda. A gente tem o homossexualismo, que é uma coisa que ninguém quer tocar, ninguém quer falar disso, né? Mas é mais fácil, é muito complicado ver 2 mulheres se beijando na televisão, mas é muito fácil ver um homem ser assassinado, sabe, o tiro ali, aquele tiroteio, sabe, acontecendo, a mulher sendo saculejada pelos braços, jogada no sofá. Então, assim, é uma violência diária, né? É uma violência que ela acontece diariamente. Nós permitimos que ela entre pela TV, nós permitimos quando a gente vai ali ver o outro ser atacado, a gente não toma uma providência com relação a isso, né? Eu sempre falo assim, eu fico na minha palestra 180, gente, 180, porque é o que a gente tem que fazer, descalço 180, né? Porque a mulher ela tem que ter essa proteção. Agora, nós não somos santas, não fomos fabricadas para sermos santas, né? Nós não somos santas. Esse rótulo a gente dispensa, né? Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou mulher, né? Eu sou mulher, eu quero ser respeitada, eu quero ter a minha identidade, né? Eu não quero ser forçada a ter que fazer uma cirurgia plástica ou tomar anfetaminas para eu emagrecer, porque o sistema fala que eu tenho que ser magra, que minha pele tem que ser clara e que meu cabelo tem que ser liso, porque é um protocolo da sociedade. Eu sou uma mulher de identidade negra, né? Eu sou uma mulher gorda, que me aceita, que me ama, que tem orgulho de mim quando eu me olho no espelho. Que o olhar do meu marido não me incomoda, porque eu sei quem eu sou.
Então essa identidade da mulher é que a gente busca. Não é eu ter o medo de usar os seus dreads, usar suas tranças, seu cabelo é curto, seu cabelo é raspado, seja o que for. Você é mulher, né? Oi. Oi. Pode continuar? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Então, essas bases... Voltou? Quando eu cheguei aqui, na realidade eu pensei assim, uma roda de conversa, porque eu queria ouvir. Quando eu vi o público jovem, eu fiquei encantada, né? Porque não é todo momento que a gente tem essa juventude assim. E detalhe, uma juventude tão quietinha. Nunca me acontece de ver uma juventude assim, gente, tô sendo sincera. Então, assim, me emocionou, eu falei com ele, não foi? Eu falei, poxa, que legal, nós temos jovens aqui, a presença deles é muito importante, porque faz parte dessa construção, né? Porque na escola, nós fomos chamadas, a minha instituição foi chamada para fazer uma ação no colégio, em que as meninas estavam marcando hora para se atracar no banheiro, né? Em que os meninos estavam violentando meninas dentro do banheiro. Então a instituição chegou para tentar amenizar esse conflito interno. E é uma realidade que o Estado não quer mexer, né? Porque o professor fala, manda tirar uma licença, você está muito nervoso. E aí a gente sente essa dificuldade do acesso. O que eu queria dizer na realidade é que assim, a gente identifica as violências, o fato, para você que é menina, do menino pegar o seu pregador de cabelo, né? Seu prendedor. E ele falar assim, me dá, se você não quiser dar, isso já é uma violência patrimonial. Né? Você tem que aprender a identificar isso. Não se deixar molestar. Né? Que às vezes a menina, por não ter o conhecimento, eu falo que é uma idade muito, muito tensa, porque a gente se sente muito sedutora quando se tem 12, 13 anos. E é muito legal a gente se fotografar e olhar e falar assim, nossa, eu sou linda, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem gente ali que não sabe respeitar o nível, não sabe as barreiras que existem, de ter a consciência de falar assim, eu sou uma menina brincando de ser mulher. Ninguém quer saber disso. Então você se expõe ao risco. Existe um site, que eu sei que essa garotada vai saber do que eu estou falando, que as meninas hoje em dia colocam suas fotos, né, lá nesse site. E é um site muito frequentado, né, criançada? Só que é muito complicado, porque dentro das favelas, esse site, ele gera estupro coletivo. Então, as meninas que estão ali, dentro das favelas, elas são estupradas coletivamente. Então, são 20 meninos no mínimo. Né? Então, para você, menina, que coloca a sua foto nesse site, que eu não quero falar, vocês têm que ter muito cuidado com relação a isso. Não ficam se expondo, porque isso é perigoso demais. Brincar de ser sexy é perigoso demais. Porque aquela que está lá na televisão, ela só está na tela, né? Você está aqui, você é palpável, né? Então se torna um risco muito grande. E aquela mulher, né, que está em casa e que ouve o homem falar assim para ela, esse pneu tá horrível, hein? Tá engordou, hein, filha? Come assim não, tá comendo igual uma vaca. Quem já não ouviu isso? Quem já não ouviu o pai falar isso, né? Tua mãe tá comendo igual uma baiaca, né? Ela não se arruma, né? Esses comentáriozinhos. Isso também é violência. Isso é uma violência psicológica. Isso é uma violência, é a pior das violências, porque você dá um tapa numa mulher, ela vai se reproduzir, ela vai se refazer, vai se reconstruir. Mas quando você mexe lá no íntimo daquela mulher, que você vai lá no fundo dela, você nunca mais ela vai conseguir se recuperar. A gente tem o nosso acolhimento psicológico e tem irmãs que choram todos os dias por uma palavrinha pequenininha, dada pelo pai ou pelo marido ou pelo irmão. Não são os homens que praticam a violência, mas em maior número, infelizmente, são os homens que praticam a violência contra a mulher. E apesar de nós sermos o maior número, mas o maior número, às vezes, sem consciência. Então não adianta você ser um número maior, né, ter uma representatividade sem consciência. Então, nós temos, assim, várias pautas. Eu sou aquela, a gente tem uma militância em todas as áreas, tá? A MAR é recortada. Então, a gente tem recorte da militância LGBTS, né? São as mulheres gays. A gente tem um recorte com as mulheres negras. A gente tem recorte com as mulheres nordestinas, que também são sofredoras, assim, demais, né? E a gente trabalha a mulher deficiente,
né? Aquela que não tem acesso, porque não tem uma rampa para ela chegar. Como assim não tem uma rampa? Ela não existe? Né? Então a gente trabalha todas as mulheres no sentido de acolhimento, sem o acolhimento técnico, porque a gente saiu dessa base de técnica, para que a mulher ela consiga se sentir realmente, verdadeiramente acolhida, porque o acolher não está só na palavra bela que você vai falar, uma palavra de base, mas sim um abraço, às vezes, que você dá na sua irmã. Às vezes a sua colega na escola ela não está muito bem, ela não está legal, em casa está faltando todas as coisas do mundo, ela não tem um mundo, uma vida que ela gostaria de ter, mas ela tem você. A diferença é essa, ela tem alguém que ela possa contar. Então, assim, o que eu peço na minha fala é que a mulher sempre acolha a outra, sabe? Rótulos, a sociedade já colocou um monte na gente, sabe? Nós somos invejosas, fofoqueiras, para a sociedade nós somos tudo, né? Mas nós somos mulheres, a gente se ama, o amor existe entre nós, porque se nós temos condições de gerar essas crianças todas que estão aí, é porque nós somos muito importantes. Então, esse amor que nos move, o amor que nos rege, ele é maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer sistema. É o amor que une a nossa base de sermos mulheres, de sermos irmãs. Então, se você olhar alguém falando assim, porque aquela, não aponta o dedo para ela, porque aquela ela é você. E quando você aponta o dedo para ela, você perde toda a sua razão também. Obrigada, gente. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana. Eu fui uma pessoa que foi acolhida pela Aline, né? Então, assim, acho que eu sou uma prova viva de muita coisa que ela falou aqui para vocês. Sofri com violência, com abuso sexual quando era criança, dos 3 aos 11 anos de idade. Foi uma coisa muito complicada. Então, eu falo aos pais que estão aqui presentes que tem que ouvir o filho de vocês. Nunca achem que é mentira. Infelizmente, a minha mãe ela ficou tão chocada que ela achava que era mentira o que eu falava. Então ela quis matar o assunto. Então foi um assunto que eu fui tratar com a Aline que me fez. Por hoje em dia eu posso falar para vocês publicamente, sem vergonha, sem medo, sem tristeza. Sou uma pessoa, graças a ela, assim, devo muito à terapia curada. Nesse momento de um trauma tão grande que é contra nós mulheres. Então, principalmente, eu vendo que tem muita menininha aqui bem bonita, jovens, né? Então, gente, o que a Aline falou, às vezes o menino, aquela brincadeira de puxar teu sutiã e voltar para você tomar um susto enquanto você está copiando o dever da escola, isso já é uma violência. Não permitam, sabe? Aquela história que a mãe fala, não pega doce de estranho, não pegue, porque realmente pode ser perigoso para vocês, né? Hoje em dia, além dessa vertente, eu ajudo também na parte das mulheres gays, né, que sofrem muita violência, tanto verbal quanto física. Infelizmente, a gente está quase virando um Estado Islâmico, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem uma intolerância religiosa absurda. Infelizmente, acho que quase todo mundo aqui está sabendo que a gente teve uma menina que foi atacada a pedradas, né? Pelo simples fato dela ser praticante de candomblé. Que eu acho que, como qualquer religião, deve ser respeitada. Eu acho que, acima de tudo, o respeito é uma palavra que está faltando no nosso dia a dia na sociedade. É o respeito à terceira idade, que eu acho que é absurda a violência que é praticada contra os idosos hoje em dia. Eu sei porque eu tenho uma mãe de 67 anos, como eu vejo a minha mãe esmagada no metrô em pé e tem um jovem fingindo que está dormindo no lugar dela. Isso é um absurdo, é uma violência contra ela como mulher e como idosa. E a mesma coisa contra 2 mulheres que andam de mão dadas ou vão trocar um carinho, o que seja. Elas não estão ofendendo ninguém naquele momento. Elas simplesmente têm o direito de se amar, seja da forma que for. É como dizia Lulu Santos, né? A gente tem que respeitar toda forma de amor. Eu acho que a gente tem que respeitar, ver o ser humano como um ser humano e não como um objeto. Você é feito para a mulher só para procriar. O homem sofre violência também. O amigo que estava falando, o Maurício, sobre violência. Eu tenho um amigo que sofreu violência só com 4 anos de idade, menino, dentro de um ônibus. E o pai não via, a mãe não via. Nós temos idosos que sofrem violência sendo espancados ao abrir a porta de casa, porque a pessoa finge que vai um vendedor, vai lá embaixo para poder roubar. Tanta violência que a gente sofre hoje em dia. Então eu acho que essa roda é muito boa, que a gente vai chegar em casa, a gente vai parar para pensar aonde que eu posso evitar e no que eu posso ajudar o próximo com isso, né? Não quero que meu filho seja simplesmente o bodezinho que vai atacar as cabritinhas e minha filha seja ali, né? Eu quero que meu filho tenha uma ótima conversa, seja um ótimo homem, um ótimo pai, um ótimo marido. Ou se ele for gay, que ele seja um ótimo parceiro para o outro. E a minha filha vice-versa. Acho que a gente tem que ter respeito, acima de tudo, em nossas atitudes hoje em dia. Obrigada.
minhas irmãs já falaram tudo. Eu só queria dizer que também sou grata a pertencer à Associação de Mulheres de Ação e Reação. Eu também fui vítima de violência, eu casei com 17 anos e fui espancada pelo meu marido. Eu encarava ele, mas a gente não tem a força de um homem. Então eu queria dizer para as mulheres, para as meninas que estão aqui nesse momento, que o namoradinho encosta ela num cantinho e dá um tapa, não se permitam isso. Vocês têm que se valorizar, porque eu acho que quem ama cuida. Então, essa é a minha dica para vocês. Só para pontuar também, eu sempre falo sobre, eu não consigo passar sem falar sobre a gentrificação, tá, gente? Eu tenho que falar disso. Nós estamos passando por um processo muito, muito complicado dentro das favelas hoje em dia, que é a gentrificação. E nós perdemos a identidade, né? Os núcleos. Podia só explicar o que é isso? Claro. Eu costumo só dar um exemplo bem básico, sabe assim, a sala da sua casa, né? Aí de repente você tá ali com seus pais almoçando, aí entra a Aline, né? Aí eu chego lá e falo assim: oi gente, cheguei, olha só, aí eu boto minha bolsa, eu coloco todos os meus pertences ali, tá? Aí eu vou lá no seu armário, pego sua comida e falo: essa comida não é boa, eu vou comprar uma comida boa pra cá. Aí eu compro outro estoque de comida do meu jeito, tá bom? E aí eu falo assim: esse transporte que você usa tá horrível, não quero usar isso aqui, eu vou usar esse do meu jeito. E aí eu me implanto dentro da sua casa. A gentrificação, ela é uma invasão da sua identidade, é a perda da sua identidade. É onde você vai ver fragmentado o seu costume, o seu dia a dia, o seu gueto, a sua forma de falar. Sabe aquele guetozinho, como é a Rocinha, que ela é dividida de núcleos, né? É o pessoal que fala: peraí, mesmo meu irmão, é isso aí, sabe essa galerinha? Não tem. Porque você começa a ser julgado, porque você fala daquele jeito, eles querem que você fale da forma com que eles chegam na sua casa. Então, é um enfrentamento comunitário. Você receber o outro, né? Porque você receber é muito bom, né? Você ser educado com quem chega na sua casa, mas quem chega na sua casa tem que ter educação, né? Eu não posso chegar na sua casa e mudar a música que você está ouvindo. Isso é falta de educação, né? Então, criticar o seu alimento. Então, é isso que está acontecendo. As nossas casas estão sendo criticadas. O nosso alimento, ele não serve para o outro. E aí o outro, ele quer apresentar para a gente uma forma que realmente não nos serve, mas para o Estado serve. E assim, favela não é condomínio. Favela é favela, né? Favela tem uma base histórica muito importante que não precisa eu citar aqui, né? Então, ali é a base de superação dos povos, né? E ali você encontra grandes arquitetos nos pedreiros. Então a favela tem que ser respeitada na sua essência. A gente não está aqui, eu não tenho vergonha de falar eu sou favelada, porque a nossa casa é incrível, sabe? São grandes construções feitas na pedra, né? A gente mora no morro. Então assim, vamos valorizar isso, ter orgulho disso, para o outro não tomar isso da gente. Ah, a gente quer saneamento? Claro, porque todo lugar tem que ter saneamento. Porque o governo fala o seguinte: já que você construiu isso aí de uma forma ilegal, ele diz que é ilegal, você não vai ter água, você não vai ter luz, você não vai ter saneamento. E não é assim, a gente tem esse direito de ter. Porque a gente, dentro da nossa Constituição, tem essa coisa do cidadão ser protegido pelo Estado. Né? Eles não dão por quê? Porque lá é um polo, né? É polo eleitoral. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso também. Então, assim, essas cartas que são liberadas pelo determinado órgão, né, que a terra não é sua, a terra não é dos pais de vocês, aquela terra está sendo emprestada. E dentro dos sites internacionais, daqui a 100 anos, mais ou menos, os pais de vocês podem perder aquela terra para o Estado, se o Estado quiser fazer requerimento dessa terra. Então, tem que ter muito cuidado para que vocês não tenham perda dos seus próprios seus territórios, as suas casas, essa coisa do fulano chegar, o gringo chega e fala assim: ó, quero comprar a sua casa. Você nem quer vender. Né? Mas aí vem alguém e fala assim: tem que vender. Né? Assim, tem que lavar as mais grossas no fundo, né? Tem que vender.
Então, assim, às vezes a gente não quer vender a nossa casa, né? Você não quer sair do seu território. Então, tenham respeito, ajudem seus pais nessa conscientização de não perder. Os nordestinos, principalmente, são muito vítimas disso, né? É aquela coisa assim, poxa, eu vou voltar, vou ver minha família, é um dinheirinho que está entrando. Gente, muito cuidado com isso, sabe? O seu território é lindo, a construção é grandiosa, é uma construção histórica e a gente não pode perder. E viva a favela!